Olá, tudo bem? Eu sou a Pam Hunt e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a minha mochila e bagunça que tá aqui do lado. E, cara, hoje minha mochila, ela arrebentou. Não arrebentou por inteiro, o zíper dela abriu. E é um pouco triste isso, por causa que a mochila é uma mochila de acampamento, basicamente de viagem. Então ela abre igual aquelas bocas de sapo, elas abre inteira, né, pra você colocar roupa. E significa então que quando um zíper arrebenta, você tem que virar outra até o final, o que atrapalha bastante no transporte, vai por mim. E a primeira coisa que eu vim aqui fazer foi jogar todas as minhas coisas aqui em cima, limpar a casa e depois sentar aqui pra arrumar. E daí eu pensei, pô, vou gravar um vídeo sobre isso, por causa que é uma coisa que eu tô pensando faz algum tempo. E eu gostaria de compartilhar com vocês. Talvez uma coisa que vocês gostem também de ouvir e que vocês precisem ouvir, né? E antes de qualquer coisa, esse vídeo aqui é inspirado um pouco no Júlio Lobo, que falou também sobre mochilas, mas não foi roubado dele, é alguma coisa que eu tenho pensado mesmo. E também um vídeo que eu esqueci o nome do canal, mas, cara, muito bom, então vou deixar aqui o vídeo pra vocês. Assim, pelo menos uma menção ao canal, né? Obrigado. E falar sobre um pouco da psicologia de quem quer consertar as coisas. E eu acho que a primeira coisa que é importante a gente colocar nas pessoas que querem consertar as coisas é que elas não pensam no valor monetário. Hoje em dia, cara, vamos concordar. A coisa mais fácil de fazer é você comprar outra coisa. A nossa cadeia de produção é tão boa, transporte, etc., que muito provavelmente qualquer coisa que eu tenha aqui é muito mais barato eu tentar comprar um novo e dar o estragado para alguém ou repropositar ele para alguma coisa, né? Do que eu tentar consertar ou tentar viver com aquele erro da coisa, aquela imperfeição dela, certo? E isso acaba impactando não apenas a tua visão sobre os objetos, mas sobre todas as coisas. Por causa que as suas ações elas não são apenas. Como é que eu posso dizer isso? As suas ações não param no objeto em si. Elas moldam a tua forma de pensar. Entende? E, assim, é a segunda vez que estou gravando vídeo. E eu vou falar de novo o que eu falei. Foi meio espontâneo que foi na primeira vez, mas tudo bem. Eu tava as coisas aqui do lado e tal, e eu comecei a falar sobre a importância de consertar as coisas, porque você senta no controle e por causa que isso mostra que as coisas, elas não são apenas objetos, mas a história que carregam e a tua capacidade de influenciar o mundo ao teu redor, de trazer algo da imperfeição para utilidade novamente. Não exatamente perfeição, mas às vezes até da inapropriedade, existe essa palavra? Não sei. A incapacidade, a inadequação da coisa para uma adequação, entende? E você sente que isso impacta não só a tua vida, como a tua percepção do teu valor. E, por exemplo, aqui, primeira vez que eu olhei aqui pro lado, acabei vendo, aqui é meu jaleco, você não sabe, eu sou professor de matemática, né? E, cara, esse jaleco aqui, cara, eu tenho que consertar ele de novo. Eu tenho o péssimo hábito de colocar a mão no bolso muito rápido, enfim. E, infelizmente, o meu jaleco, ele tem isso aqui. Eu tenho que consertar meu jaleco de novo e está abrindo cada vez mais isso aqui. Já faz 3 semanas que eu vi isso aqui e eu não conserto porque eu só, às vezes, jogo pra lavar e esqueço. Mas, esse aqui, deixa eu colocar pra vocês verem. Claramente vocês conseguem ver que aqui ele tá costurado e tá até um pouquinho embolado. É uma coisa amadora? É, mas eu que fiz, consertou. Esse jaleco não segurava uma chave, ou qualquer coisa que você colocasse, bala, caneta, não sei, papel, e agora ele segura. E isso mostra que eu sou capaz de impactar o mundo. Eu talvez não seja capaz de ensinar uma pessoa que não quer aprender, isso está além das minhas forças, mas eu costurei esse jaleco, ele continuou costurado e vai continuar costurado até que eu coloque a minha mão com muita força e arrebente ele de novo, pela quinta vez. Mas, enfim, isso mostra que eu não apenas sou capaz, mas eu tenho um carinho de influenciar e consertar as coisas ao meu redor. E outra coisa também, eu fiz um outro vídeo ali, essa é a segunda take, né? É a questão da preocupação de manter a coisa funcionando, de tratá-la bem, apesar que às vezes você acaba estragando sem querer por descuido, né? Mas tratar as coisas bem, tratá-las com dignidade, como, por exemplo, dobrar o jaleco. É mais fácil eu tacar o jaleco no chão, ou jogar pro canto e sei lá, mas isso mostraria que eu tenho um certo forma de desprezo. E não é apenas porque é um jaleco e simboliza meio que a minha docência, assim como aquele casaquinho verde, aquele colete verde que os
o Jonin usa, no caso, lá em Naruto, simboliza que os caras são diferenciados. Não apenas isso, mas mostra que eu tenho cuidado com as coisas. Você confiaria no carro de alguém que abre o próprio carro e joga lixo no chão? Ou uma pessoa que, sei lá, você vai na casa de alguém, a pessoa vai limpar a mesa e joga sujeira no chão e parece que ela não limpa há muito tempo? Isso mostra muitas vezes um desprezo que não é só contra o objeto, mas contra si mesmo, né? E até contar uma historinha pra vocês, tinha uma aluna minha, uma certa vez, que ela tá com uma mochila absolutamente assim. Eu não sei como aquela mochila carregava algo além de ar. Esse é o ponto. Se você fosse abandonado no alto do Pico Paraná, a tua mochila talvez estaria em um estado melhor. Esse é o ponto total. E eu olhei pra ela e falei, ó, eu quero que você arrume essa tua mochila. Tua mochila tá, assim, não tem condição. Quero que você pegue uma linha, costure ela, por causa que você merece uma mochila boa. Você merece que o teu material esteja em condições. E eu dei pra ela uma semana, né? E acontece que ela chegou com uma mochila nova. E eu olhei pra ela e falei, ó, a tua mochila tá funcional, mas o ponto não era exatamente você ter uma mochila boa. Era você parar de desprezar a você mesmo. Porque existe muito disso. As pessoas, muitas vezes, elas desprezam a si mesmas na sua roupa, no seu asseio bucal, no cabelo, apesar que o cabelo não está muita coisa, né, cara? Na casa do ferreiro espeta de pau. Mas a pessoa ela se despreza em vários pequenos atos de ódio a si mesma, e muitas vezes esse ódio se reverte nas coisas que estão mais próximas do símbolo. Então, sei lá, a pessoa ela se acha, por exemplo, incapaz de estudar, ela destrói os materiais dela. A pessoa ela se acha, às vezes, indigna do emprego, ela se sabota no emprego, assim, propositalmente. Tem pessoas que só fazem cagada mesmo, e não estou falando das pessoas, mas pessoas que são boas no que fazem, que têm capacidade, mas conseguem estragar tudo. E você pergunta, como é que esse ser humano, que é muito bom no que faz, consegue estragar, sabe? E você fica curioso pensando, mas como é que pode isso, cara? E aí que tá, cara, a pessoa ela faz isso por causa que ela tem um ódio profundo contra si mesma. E eu acho que um bom antídoto contra isso é justamente esse asseio com suas coisas. Por exemplo, assim, mais um exemplo, né, no caso. Caso você não saiba, isso aqui é uma bota pro pé, né? Você coloca isso aqui no pé, quem diria, e você consegue andar na chuva, né? Ela é feita de uma lona, né? E daí você consegue, tipo assim, cai chuva, orvalho e tal, teu pé que às vezes tá com um tênis de pano fica intacto, você não fica com o pé molhado, igual um animal o dia inteiro. E, cara, isso foi muito bom. Foi, tipo, R$ 70 na época. Só que ele, assim, você vai andando e, cara, isso aqui não é feito de aço. Você passa perto de alguma coisa pontuda, bate uma pedra, sei lá, cara, e fura. E daí vai molhando um pouquinho, você tem que consertar, né? E, cara, R$ 75, cara, pô, muito melhor eu comprar um novo, tal, ficar emendando, pô. Mas eu quis remendar, eu quis arrumar. E eu olhei pra isso aqui e falei, cara, não preciso colar com cola normal, mas se eu colocar aqui e cadê o outro? Não, esse aqui não é o outro. Tem só um aqui. E deixa eu pegar outro. Calma aí. Vou arrumar aqui, né? O outro, ele também tá com um na lateral. Aqui. Ó, esse aqui tá aqui. E tem um outro aqui em cima. Eu arrumei ele com... como é que é o nome? Algodão. E com... Super Bonder, né? Pra fazer como se fosse uma camadinha ali, né? Pra que o fluido se espalhasse e formasse meio que uma liga por cima, né? E funciona bem. E já aguentou uma chuva. E vai aguentar mais chuvas ainda. Muito mais chuvas. E note, não é só uma questão emocional de, isso aqui me acompanhou tantas chuvas. E, nossa, eu consigo fazer as coisas sozinho, não dependo dos outros. É uma questão de você olhar pra coisa e pensar, é mais fácil eu abandonar ou é mais fácil eu consertar? E essa pergunta, no fim das contas, ela vira para você vale a pena consertar ou jogar fora? Isso é uma pergunta sincera para você mesmo. Você joga fora as suas coisas? Porque muitas vezes eu fui as pessoas jogar fora. Nos vídeos, principalmente. Eu sempre fui muito exigente. E se meu vídeo não fosse perfeito, eu jogaria fora. Eu só joguei o outro fora porque, entre aspas, joguei fora, né? No caso, eu tô refazendo esse vídeo. Porque, sei lá, não ficou bom. Ele
ficou meio confuso e agora só tô organizando. Mas o vídeo essencialmente é o mesmo. Só o take que não ficou legal. Mas já teve vezes que eu gravei 15 takes, às vezes mais ainda, exaustivamente. E não era take, tipo assim, 2 minutos. Era take de meia hora. Tipo assim, dias tentando gravar e não funcionava, porque tudo pra mim era medíocre. Nada estaria bom. E, eventualmente, você tem que olhar pra coisa e falar: ah, eu gaguejei aqui, mas a mensagem foi passada, tá bom. Não está perfeito? Não precisa. Às vezes, você não precisa ser perfeito, você precisa que seja feito. Acho que foi o Chesterton que falou isso, né? Você tem que aprender a, de certa forma, se perdoar. Fazer as coisas sem ser perfeito, porque é melhor que você tenha um lápis que funcione do que um lápis que não possa ter defeitos, porque o único jeito de não ter defeito é nunca escrever, né? E consertando as coisas, você pensa que as coisas não são exatamente. O valor delas, na verdade, não está exatamente em não dar problema, e sim em seguir o que elas precisam ser. Ela precisa seguir um propósito, e esse propósito está ligado, sim, à função dela, no caso, à utilidade dela. Mas se ela deixar a utilidade dela, você não precisa jogar fora imediatamente, você pode recuperar, entende? Essa é a totalidade do ponto. E muitas pessoas têm abandonado isso. Ah, sei lá, eu tenho uma amiga que, sei lá, eu já conheço há 2 anos, e eu descobri que, sei lá, ela gosta de uma música que eu acho o cantor, assim, uma pessoa horrível. Então vou acabar a amizade aqui. Ou meu amigo aqui, ele gosta do político, então tem que acabar a amizade aqui. As pessoas pensam que se algo apresentar algo que seja visto como defeito, uma inconveniência, ou como se não prestasse mais, né, aquela visão que você tem da coisa, tem que jogar fora. E isso faz com que as pessoas, elas não apenas se tornem mais superficiais, no sentido que elas deixam de ligar para as coisas em si, pelo valor intrínseco delas, como torna elas muito mais tristes, por causa que se sente incapaz de ter as coisas, porque tudo acaba sendo jogado fora, pelo primeiro defeito que você vê, entende? Então, às vezes você consertar uma coisa, você está dizendo pro teu cérebro o seguinte: eu quis arrumar isso aqui, eu gastei meu tempo, seria muito mais fácil jogar fora e começar de novo, pra ter uma história imperfeita, mas eu preferi esse caminho. Eu escolhi o caminho com pedras, que me leva pro alto, que me protege das inundações, do que caminhar na areia, que eventualmente iria me atolar. Eu prefiro a dificuldade, que tem um propósito, que me leva a um caminho de valorização, do que aquele caminho mais tranquilo e agradável que simplesmente vai fazer eu querer trocar todas as coisas. E perceber que, mesmo que tenha dificuldade, mesmo que eu tenha que arrumar 5 vezes, 10 vezes, 50 vezes, 490 vezes, ainda assim talvez valha a pena. Por causa que, mesmo que eu não tenha, digamos assim, recuperado o valor em dinheiro, né? Eu recuperei um valor interno de valorização, de experiência, de lidar com aquilo ali, de diminuir o estresse, me sentir útil e ver que eu consigo aprender sobre as coisas. Que eu posso olhar uma situação que é um problema e partir de uma situação que ela não serve para uma situação onde ela serve. Eu acho que falta isso muito nas pessoas, principalmente com o estudo da matemática em si. Perceber que eu não sei como resolver, eu vou pegar um monte de informação, vou pensar um pouquinho e a solução vai surgir. Não porque eu sou um gênio, não porque Deus vai me dar de mão beijada, mas por causa que eu vou perceber como o universo funciona. E eu sou um agente nesse universo. Eu tenho o poder de fazer isso. E só pra não deixar assim na curiosidade, essa aluna especificamente, que eu pedi pra arrumar a mochila, depois que ela tava com a mochila arrumada, como é que eu posso dizer? Deu pra ver que o senso de valor dela mudou. Ela começou a estudar, ela melhorou bastante, sim, na quase técnica dela de fazer a coisa, de querer participar, de sentir uma pessoa valorizada, por causa que muitas vezes você tá jogando nas coisas externas a você, assim, no ódio que você tem, às vezes, assim, o desprezo que você tem contra, sei lá, não cuidar do teu animal, ou não cuidar do teu carro, ou não cuidar do ambiente da tua casa em si, não a casa física, mas o ambiente, instituição casa, né, família, digamos assim, né, pessoal que convive com você, amigos, etc. Você tá
projetando-se todos presos nessas coisas. E se você começar a arrumar pequenas coisas, essas pequenas coisas vão ensinar teu cérebro. Pera, talvez eu consiga fazer mais. Se eu conseguir limpar uma panela engordurada, talvez eu consiga arrumar, sei lá, um cano, que eu não sei, eu posso aprender. Se eu consigo arrumar esse cano, que eu não tinha a menor experiência de como fazer isso, talvez eu consiga falar com essa pessoa que tem um temperamento mais difícil. E eu tenha paciência, assim como eu tive paciência de pegar na sujeira do cano e me molhar e me dispor e, assim, ter essa dificuldade, eu posso encarar essa dificuldade com essa pessoa. E se eu conseguir, assim, encarar essa pessoa difícil, o que são as outras relações? Entende? Agora, se fazer o caminho contrário, você começar a desistir do mais difícil, isso recompensa também desistir do mais fácil. Até que você desista de tudo. E eu não digo isso como um argumento de bola de neve, que se nós permitirmos que as crianças desistam de fazer, sei lá, castelinhos de cartas, elas vão desistir necessariamente de trabalhar. E nós teremos uma geração que não trabalhará e a sociedade colapsará. Não é isso que eu estou falando. Eu só estou falando que muitas coisas que você faz impactam muito mais do que você imagina. Às vezes você desistir de ter uma conversa difícil pode mudar muito mais você do que você imagina, entende? Às vezes você fugir de tentar consertar algo porque você tem medo de ser incapaz, de perceber que você é incapaz, na verdade, porque você é incapaz. Você é incapaz de várias coisas. Você é incapaz de desarmar bombas, por exemplo, a não ser que seja da Polícia Federal. Ou, brincadeira, Polícia... Como é que é o nome? O pessoal lá do Esquadrão de Bomba. A não ser que seja disso aí, você é incapaz de desarmar bombas. Você tem que perceber isso. Você tem que encarar o fato de que você é incapaz e que você pode se tornar capaz. Você não nasceu fadado ao fracasso, mas você também não nasceu destinado ao sucesso. Você tem que encarar isso, que você é consequência do que você faz. Você é um reflexo de como você trata as pessoas. Você é um reflexo de como você trata as suas coisas. Você trata as suas relações, no caso, né? No sentido de como você trata a forma de interagir com a pessoa e não só a entidade humana que está na tua frente, né? No sentido de não agredir, não desrespeitar, etc. Como que você concebe a forma de interagir com o outro. E você não apenas deixa uma história com que você preserva, mas você também grava em você parte dessa história. Coisas que você fez e diz para você mesmo, eu fiz isso aqui, mesmo sendo difícil. Eu caminhei 10 quilômetros, apesar de eu olhar para a distância, para trás e não acreditar. Eu consegui ter uma conversa difícil, mesmo eu tendo fugido por 5 anos. Eu consegui fazer. Tá feito. E vai ficar feito. Mesmo que não seja perfeito, sim, tá consertado e ninguém pode tirar isso de mim. Durante 10 horas, ou durante um mês, ou um ano, isso aqui ficou consertado e serviu. E se você acha que você deveria fazer alguma coisa e ela ficar perfeita e nunca mais ter se mexido, a minha resposta para isso é, cara, se você acha que as coisas têm que ser feitas e mas vou ter que fazer de novo, meu Deus, mas vai estragar, mas se motivar não adianta por causa que vai passar a motivação, cara, o efeito do banho passa, por isso que você tem que tomar diariamente. Então, manutenção é isso. Não adianta você querer. Meus livros estão empoeirados. Se eu não limpar, eles vão continuar empoeirados. A solução disso não é jogar meus livros fora, porque vai ter minha televisão empoeirada, vai ter meu computador empoeirado. Não adianta fugir. A solução é encarar e dar o melhor de si. E é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, já sabe, cara, dá um like e compartilha também com alguém que talvez esteja precisando ouvir isso, alguém que desista de todas as coisas e que não apenas desiste no sentido de não querer fazer mais, mas no sentido de que a pessoa, ela acha que nada vale a pena. E se inscreva no canal, cara, porque assim você não perde uma notificação. Eu sempre posto segunda, quarta e sexta. Mas às vezes eu posto aleatoriamente, que nem esse vídeo. E se você gostou, cara, dá uma moral no canal, comenta o que você acha aqui embaixo, que ajuda no engajamento. Eu vou ficando por aqui. Lembre-se, cara, Supremo Pastor Errante. Fique com Deus, até a próxima. Eu vou começar a bagunça agora.